Então vamos lá. Agora a gente vai aprender a fazer uma animação de um elemento de HTML. Então eu tenho aqui na minha página esse elemento H1 e eu quero andar com ele pela página. Primeiro eu preciso saber como é que eu mudo a posição dele. Fácil. Então eu acessei ele aqui, H1 igual a query selector H1. Então eu tenho ele, ó, se eu quiser mudar o texto, lembra? Teste content, né, 1, 2, 3, 4, ele muda lá. Só que o que eu quero mudar, na verdade, é a posição, né? Então, style.padding left, por exemplo, igual a 10. 10... Acho que tem que ser pixel, né? Tem que ser assim, né? Isso. Então pode ser 10... Então se eu fizer 10, 20, 30, 40, ó, tô mudando ele. Se eu fizer vários passos sequenciais e ir aumentando 10 de 10 em 10, eu consigo animar ele. Então seria o equivalente a começar no 0, ir pro 10, depois ir pro 20, depois ir pro 30, e depois ir pro 40, e assim por diante. Certo? Então se eu fizer isso várias vezes, ele vai mudar. Beleza. Como é que eu faço? Eu vou pegar, em vez de botar na mão o número aqui, que é o número da posição dele, eu vou pegar a posição anterior e vou somar 10. Então, ele está nessa posição. Qual é a posição dele? Tá. Como é que eu pego o valor inteiro dessa string aqui? Vocês sabem? Se eu somar 0, funciona? Não, não funciona. Como é que eu pego só o 40 aqui? Acho que se eu somar 0 aqui, vai funcionar. Também não funciona. É o int value, né? O int value, não é? Como que era? Number. Assim. Não, também não. E aí, como é que eu faço? Então, conforme eu vi aqui, parse int, certo? Tá gravando. Parse int, então eu tenho 40. Então, se eu fizer parse int do valor atual, mais 10, 50, certo? Então, eu vou fazer assim, ó. h1.style igual parse int do valor atual, mais 10, mais o px. Eu preciso colocar o px no final. Certo? Pronto, aí ele ficou com 50. Deu certo? Ah, não é style... Não, desculpa, é style.padding left. Padding left. Ixi, agora perdeu. Espera aí, padding left igual... Aqui tá vazio, né? Vamos lá. 10, 20, 30 lá. Tô rodando, não tô mais tendo que digitar o número, tá vendo? Viu? Como faz a animação? É fácil, é só você ficar assim. Eu poderia fazer um for, mas já vou explicar por que eu não vou usar o for. Porque para usar um for eu teria que ter uma variável que eu não vou ter no meu método que eu vou mostrar aqui para vocês. O que eu quero é, pega a posição atual e manda 10 para o lado. É isso que eu estou fazendo aqui. Tá ok? Eu poderia fazer um for de 1 até 100 e vai 1 por 1 e vai indo. Mas eu vou fazer de um jeito diferente. Então, recapitulando. Esse aqui me retorna a posição. Esse aqui me retorna o valor da posição. Isso aqui me retorna o valor da posição mais 10. Isso aqui me retorna o valor da posição mais 10 concatenado com string px. E isso aqui atribui, no estilo padding left, o valor. Ok? Muito bem. Agora, eu vou chamar uma função. Então, eu vou criar uma função. Function. Que eu vou chamar de animate. Vultuar as funções. Então, a minha função vai ser só isso, tá? Eu vou criar a minha function animate. Aliás, eu vou criar ela aqui no meu... Vou criar ela lá no arquivo, tá? Vou voltar aqui.
Vou criar a função animate e vou colocar aqui. Espera aí. Deixa eu definir ela aqui. É esse tudo aqui, né? Espera aí. Então, colei esse código todo aqui. Ok? E aí eu preciso definir o H1 aqui, né? Que eu não defini. Deixa eu definir aqui. Bom, deixa eu definir ele aqui, assim. Eu já tenho ele aqui. Bom, então eu defini o meu H1, criei a função animate. Até aí, nada de novo. A diferença é que assim, eu vou recarregar essa página. Recarreguei. Agora que eu tenho a função definida, eu posso chamar animate. Ah, tá. Faltou definir o valor inicial, tá? Senão ele vai dar problema. Style padding left 0 pixels. Como ele... Então tá. Então agora quando eu chamo animate, tá vendo? Ele tá chamando a minha função. Por isso que eu não criei um for, entendeu? Porque com essa função, eu não preciso saber eu não preciso passar nenhum parâmetro para a função. Eu simplesmente chamo ela e ele pega a posição atual e empurra para 10 pro lado. Ok? Então tá. Aí eu poderia fazer um for, né? Poderia fazer um for int igual a 0. Não, int não é. Olha eu programando em Java aqui. Var i igual a 0, i menor que 10, i mais, e aí eu chamo o animate 10 vezes, certo? Posso fazer isso. Só que aí o que vai acontecer? Ele foi tão rápido que não dá pra ver. E esse tão rápido que é o que eu não quero, porque a animação ela tem que ser passo a passo. Para o usuário ter a sensação de que a coisa fluiu. E aí eu posso colocar eu posso até mudar, vou mudar a animação, eu vou colocar aqui eu vou mudar a minha função aqui, vou empurrar ele um pouquinho menos pro lado. Eu tava empurrando 10, mas vou empurrar 5, tá? Para ele senão ele vai ficar dando uns saltinhos assim. Oi. Essa função, o que ela faz? Vamos lá, por partes. Eu vou dividir aqui para ficar mais fácil. Tá? Então, vou criar isso aqui, vou jogar numa variável. Var position now. Então, a posição atual é essa aqui. Essa primeira linha pegou a posição atual, ou seja, pegou o estilo, padding left, e deu um parse int. Então, pegou a posição atual. Ok? Aí eu estou pegando e definindo a posição dele como sendo a position now mais 5 mais pixel. Então ele vai somar 5 com a posição atual mais o pixel. É que eu botei tudo na mesma linha, mas ele está fazendo isso passo a passo. Entendeu? Ficou claro agora? Então tem aqui, ó, posição em string. Então tá lá, 0px. Parse int vai virar 0. Aí o 0 mais 5, 5. 5 mais px, 5px. Na próxima, parse int 5. 5 mais 5, 10. 10px. E assim vai. Ok? Então vamos lá. Então chamando... Se eu fizer isso aqui muito rápido, não adiantou nada. E aí que vem a função set... Tem uma função que chama setInterval. O que essa setInterval faz? É uma função que eu chamo e que ela vai executar uma função, só que em vez de executar tudo de uma vez, igual eu fiz com for, ele vai executar com um intervalo de tempo entre cada execução. Então, se eu chamar setInterval, vamos lá, recapitulando. setInterval, e aí eu vou chamar animate, com um intervalo de 500 milissegundos, ou seja, meio segundo. E eu vou chamar. Olha aí, olha que tchutchuco. Parece uma máquina de escrever. É porque é a definição do método. É a definição. Mas aí ele não para nunca. Não para nunca. Não vai ficar assim forever. Se eu deixar ele aqui assim, depois daqui uns... Olha lá. Se eu abrir o navegador amanhã, eu vou ter um scroll infinito até ali. Ele vai. Porque eu não definia, eu teria que ter definido aqui na minha função uma parada. Eu poderia fazer assim, ó.
Vou fazer um if aqui. If position now maior do que 300, eu vou mudar, vou colocar position now igual a 0. Ou seja, chegou no 300, volta para o 0. 300 pixels. Não, porque eu já fiz o parser aqui, ó. Isso aqui já é o inteiro. Certo? Então, chegou no 300, volta para o 0. Ok? Então, vamos lá. Vou recarregar. Até aí nada. Aí set intervalo. Agora eu vou diminuir. Vou fazer um pouquinho mais rápido. Em vez de 500 milissegundos, vou fazer de 100, certo? Aí ele vai mais rapidinho. Olha lá, chegou no 300. Aí, voltou. Ó. Porque ele tá indo pra direita porque eu tô somando 10. Ah, eu quero fazer o contrário. Eu poderia... como é que eu faço pra mexer ele tá indo pra esquerda pra direita? Como é que eu faço pra mexer da direita pra esquerda? É fácil. Então eu faço assim, ó. Se a posição for menor do que 0, a posição é igual a 300. E aí eu vou fazer assim, ó. Toda vez que eu pego a posição, em vez de mais 5, eu boto menos 5. Certo? Se a posição é menor do que 0, a posição é igual a 300. Vamos lá. Recarreguei. Vou chamar. Peraí. Teria que começar menor igual, na verdade. Aqui o menor... Ele começa com 0 e fica parado. Olha lá, ó. Oi. Sim. Pode. Aí eu teria que criar uma outra... Tá, então... como é que faz? Pra lá e pra cá. Como é que faz? Aí eu tenho que ter uma variável, né? Eu vou criar uma variável para dizer qual é o sentido para onde ele está indo. Porque se ele estiver indo para a direita, ele tem que somar. Se ele estiver indo para a esquerda, ele tem que diminuir. Certo? E assim vai. Fica aí como desafio para vocês. Pronto. Já dei a dica. Tá bom. Ok. E assim, tá devagar, né? 10, mas se eu colocar, sei lá, mais rápido, vai. Olha lá, vai mais rápido. Vai mais rápido. Vai. Entendeu? Ó, eu não tô conseguindo nem recarregar a página. Olha lá. Então, no fundo, é muito simples. O que o set interval faz? Vamos lá, recapitulando. O que o set interval faz? Ele recebe uma função que vai ser executada num determinado, repetidamente e infinitamente, num determinado intervalo de tempo. É só isso que ele faz. Então eu crio a minha função, que seria a função de animação, que é a função que sabe o que fazer a cada iteração, e depois eu boto um set interval nela com uma taxa de repetição. Tem uma outra coisa, uma outra função que chama set timeout. Qual que é a diferença entre o set interval e o set timeout? O set interval ele executa infinitamente para sempre. O set timeout executa só uma vez, depois que passar o tempo. Então vamos supor que eu quero que ele faça alguma coisa daqui a 5 segundos. Né? Então, por exemplo, eu quero que ele anime... Cadê o... Eu quero que ele faça uma animação daqui 5 segundos. Então eu boto assim, set timeout animate daqui 5 segundos. Então eu dou enter, não aconteceu nada, parece que está tudo bem. Conta até 5, 1, 2 e já mudou. E aí ficou. Entendeu? Então o set timeout, ele é uma coisa para você fazer uma vez só. O set interval é como se fosse um for, ou um loop, ou um while, que ele vai fazer 1000 vezes. Quer dizer, 1000 não, ele vai fazer infinitas vezes, nunca vai parar. Mas ele não faz completo, né? Porque ele tava ali. Aí ele foi pra lá e parou. Ele não voltou. Assim. Não, é porque eu executei... Porque o que ele faz? Ele chamou a função animate uma vez. O que a função animate faz? Ela só anda um. A função animate, ela só faz isso, ela só anda um passo. O set interval executou a função animate várias vezes. Por isso que você tem a impressão de que ele andou várias vezes. Mas ele está chamando animate várias vezes. O set interval. O set timeout, ele executou a função animate uma vez só.
Mas ele andou só um Por que ele andou só um pouquinho? Não, porque ele chamou o animate uma vez. O animate, o que ele faz? Lembra, o animate ele pega a posição e joga 5 pro lado. Só isso. Ó, vou executar animate aqui. Uma vez. Uma vez. Se eu quiser executar o animate várias vezes, eu vou chamar o set intervalo. Da função animate, passando o intervalo que eu quero. Sei lá, 50 milissegundos. Ah, não, tem que ser assim, desculpa. Não tem que passar a função. Certo? Tudo bem? Então é isso. Esse é o jeito de fazer animação.